747 está transportando equipamentos militares. Em segundos, as coisas dão terrivelmente errado. Abaixe o nariz! Tentando! Estava sem potência e em stall. Lembro-me de ter pensado, ele perdeu todos os motores. O acidente foi gravado. Minha nossa, olha isso. Levando os investigadores ao que parece uma conclusão óbvia. Parece um problema com a carga. Nós realmente pensamos que sabíamos a causa do acidente, mas havia muito mais nessa história. Mas basta uma evidência ignorada para revelar aos investigadores que estavam errados. Acidentes aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Pesadelo afegão. A base aérea de Bagram, no nordeste do Afeganistão, praticamente não para. 29 de abril de 2013. Torre de Bagram, ISAF. 95 Alpha Quebec pronto para táxi. A tripulação do voo 102 da National Airlines está na última etapa de uma viagem exaustiva. O ar está pesado hoje. Sim, com certeza. Eles estão transportando carga em um Boeing 747 convertido e estão parados na pista esperando para decolar. Por favor, avise ao serviço de bordo que eu estou pronto para minha lagosta. Eu acho que ela está na primeira classe distribuindo caviar neste momento. Brincadeiras e piadas entre tripulações aéreas provavelmente é mais constante em tempos de estresse quando você tem essas situações fora do comum. Os tripulantes são todos americanos. O comandante Brad Hasler vai para casa ficar com a esposa, que está grávida. Ao lado dele está o copiloto Jamie Brokaw. O comandante Jeremy Lipka está no jump seat. O Schitz está lá atrás? Eu não ouvi, espero que esteja lá. Sim, ele está lá atrás. Atrás da cabine de comando está o mestre de carga Michael Schitz, junto com 2 mecânicos e outro copiloto. Com pilotos adicionais a bordo, o avião pode voar longas distâncias sem parar. Os tripulantes são todos civis, contratados pelo Departamento de Defesa americano. Os militares americanos e seus aliados construíram mais de 50 bases em todo o Afeganistão durante a guerra. Bagram, sem dúvida, era a maior. Tem academias e 7 restaurantes, um complexo gigantesco. Tem lojas, um Burger King. No auge, mais de 40 mil pessoas moravam aqui. Agora, após 12 anos de luta, os militares estão reduzindo as suas operações. Soldados, armas e maquinaria pesada estão sendo transportados todos os dias. O controle de tráfego aéreo acompanha várias centenas de voos que entram e saem da base aérea. Hoje, o voo 102 da National Airlines é apenas uma peça de um quebra-cabeça extremamente complexo. O plano de voo o levou de Châteauroux, França, para Camp Bastion, no Afeganistão, onde a tripulação embarcou 94 mil quilos de carga. Eles deveriam levá-la direto para Dubai, mas foram reencaminhados via Bagram. Faz mais de uma hora que a tripulação espera para partir. 5 Alpha Quebec, tenho sua autorização. Avise quando estiver pronto, entendido? Sim, vamos nessa. Finalmente, eles têm autorização para partir. Entendido. 95 Alpha Quebec. 95 Alpha Quebec, táxi para a pista 3. Os controladores precisam manter um olhar atento na pista de taxiamento lotada que o cargueiro 747 compartilha com outras aeronaves militares. 95 Alpha Quebec. Ceda passagem ao C-17. Deixa eu ir primeiro. Entendido. Vamos deixá-lo ir primeiro. Um avião de carga C-17 militar taxia para a pista à frente deles. Embora as atividades militares estejam diminuindo no Afeganistão, este não é o tipo de lugar onde um civil quer se demorar. Bagram ainda é um alvo favorito do Talibã. É um lugar perigoso, não é como o JFK, quero dizer. É um JFK cercado de terroristas.
Para a tripulação do voo 102. Cada atraso é sinônimo de mais riscos. Pronto, ele já foi. Vamos logo. Seguindo o C-17, aqui é 95 Alpha Quebec. Checklist pré-decolagem. Flaps? 10-10, confere. Você certamente está pensando, o que eu faço se alguém começar a disparar contra nós no chão? Bom, isso é um bocado de pressão mental. O C-17 à frente já decolou. Como é que está essa asa aí? Parece tudo bem? Está tudo ótimo. Estamos todos satisfeitos, gente? Sim, tudo bem. Eles agora devem aguardar a autorização de decolagem. Eles estão trabalhando há mais de 20 horas seguidas. Uma vez em Dubai, eles terão um descanso. No que me diz respeito, nós merecemos isso, cara. Sem descanso mínimo, eu estaria morto amanhã. Acho que concordo plenamente com isso. É uma situação de estresse real. Eles estavam, com razão, querendo que esse dia chegasse ao fim. Finalmente, às 15h25, eles são liberados para decolar. 95 Alpha Quebec, pista 3, cabeceira da pista. Pista 3 livre. Preparar para a decolagem. O copiloto está nos controles para esta etapa final. Eles devem chegar em Dubai em 2 horas e meia. Quando você tem um atraso muito longo, quando você finalmente obtém a autorização para partir, é um grande alívio. Nesse mesmo momento, o jornalista militar Steven Hartov está na estrada perimetral da base, retornando de um dia de trabalho tirando fotos para uma revista. Decidimos que iríamos comer alguma coisa. E eu vi à esquerda do furgão um 747 branco e roxo, e eu me lembro de pensar, mas que avião lindo, porque ele parecia novo em folha. P1. Tira. Subida positiva. Recolher o trem. Recolher o trem. Ele se afastou de nós e começou a girar. E nesse momento, deu para ver que tinha alguma coisa errada. A subida é estranhamente acentuada. O que está acontecendo com aquela aeronave? Ela estava quase falhando no ar. E eu imediatamente disse, o que está acontecendo com aquela aeronave? Está sendo alvejada? Continue a subir. Abaixe o nariz. Tentando. O avião repentinamente fica incontrolável. O nariz não desce. O controle é meu. Em questão de segundos, a tripulação está em modo de emergência. Se eles não conseguirem baixar rapidamente o nariz, o avião vai entrar em stall. Eles não estão muito acima do solo, portanto, eles não têm muito tempo para tentar muitas coisas. Ângulo de inclinação. Ângulo de inclinação. Ângulo de inclinação. Por um momento, o avião paira no ar suspenso. Então a aeronave pareceu se inclinar em nossa direção. E estávamos olhando para um 747 vindo na nossa direção. Pare o carro. De repente, ele estava sem potência e em stall. E lembro-me de ter pensado, ele perdeu todos os motores. Não desça. Não desça. E em câmera muito lenta, ele foi direto para baixo e então achatou no chão. A explosão foi enorme. Formou uma nuvem em forma de cogumelo, como uma pequena bomba atômica. Foi gigantesca. Toda a base tremeu. Meu Deus! Nossa, o que houve? Ele caiu. Ele caiu! O controlador também assiste impotente à medida que a aeronave cai. É o pior acidente de aviação civil na base aérea de Bagram. E eu só peguei uma câmera e tirei algumas fotos. Foi instinto, sabe? Instinto de fotógrafo. Ver aquelas pessoas morrerem foi duro. Foi duro. Eu ainda penso nisso. Às vezes eu acordo pensando nisso. Um avião de carga americano foi abatido?
A segurança de milhares de pessoas agora depende dessa resposta. Hoje, oficiais identificaram 7 americanos mortos na queda de um avião de carga no Afeganistão. O voo 102 da National Airlines caiu na maior base aérea norte-americana no Afeganistão. Surpreendentemente, ninguém em solo foi atingido, mas a tripulação inteira está morta. Você pensa naquelas 7 pobres pessoas que estavam lá cumprindo o contrato e nunca voltaram para casa. A perda de vida é trágica em qualquer circunstância, mas quando é um companheiro de pilotagem, é realmente difícil lidar com isso. Poucas horas depois, o Talibã reivindica a responsabilidade. Em meio ao espectro de um ataque terrorista, a NTSB é designada para liderar a investigação americana. Embora não fosse ideal, era um daqueles casos em que nós tínhamos um trabalho a fazer, então nós fomos lá fazê-lo. Tim LeBaron lidera a equipe de 5 investigadores. Essa investigação foi muito diferente porque nós estávamos trabalhando em uma zona de guerra. Quando chegamos lá, nos deram coletes à prova de balas e capacetes de Kevlar para usar no local do acidente. Já que esta é uma base americana, a NTSB, uma entidade civil, terá de trabalhar de perto com os militares. E aí, o que você tem para mim? Uma varredura militar do local do acidente já descobriu as caixas pretas. Os militares americanos encontraram o gravador de dados de voo e o gravador de voz antes de chegarmos, e os mandaram de volta aos Estados Unidos para o laboratório da NTSB. Então tínhamos a esperança de obter boas informações desses gravadores que ajudariam a explicar por que o avião caiu. Tem um relatório para mim? Mas a outra notícia é surpreendente. A varredura não revelou evidência alguma de um ataque de mísseis. Tem certeza? A reivindicação do Talibã foi puramente oportunista. Vamos ver o que temos aqui, tá bom? Tendo eliminado a explicação mais óbvia para o acidente, a equipe deve agora examinar os destroços novamente. O dano a esta aeronave foi um dos maiores danos causados por incêndio com o que tive que trabalhar na minha carreira. Então nós realmente não tínhamos muito com o que trabalhar. 75% do avião foi consumido pelo fogo ou destruído por forças de impacto. Mas a importantíssima seção da cauda ainda está quase intacta. A cauda abriga diversas superfícies de controle do avião, incluindo os importantíssimos profundores, que os pilotos movem para cima ou para baixo para controlar a inclinação do avião. E a inclinação foi um problema desde o início do voo 102. Ainda tínhamos aquela estrutura, então tínhamos algo de valor para olhar com relação a uma possível causa do acidente. Eles examinam minuciosamente a mecânica da cauda. Nós analisamos os atuadores hidráulicos dos lemes de profundidade e realmente não encontramos problema algum com eles. Estranho, tudo parece conferir, não tem problema aqui. Por que esses caras não conseguiram baixar o nariz? Se os controles de voo estavam funcionando, então algo mais deve ter deixado o avião incontrolável. Cada fragmento de evidência é coletado, incluindo uma série de peças não identificadas encontradas na pista, a mais de 1,5 km do local do acidente. Alguém sabe o que é isto aqui? Vamos descobrir. A nossa equipe foi ao Afeganistão uma vez só e seria a única vez. Por isso era muito importante para a nossa equipe documentar o que pudesse, que encontrássemos o que fosse possível, porque sabíamos que nunca poderíamos voltar e ver os destroços de novo. Vamos mandar essas fotos para a Boeing. Os fragmentos de destroços serão enviados para os Estados Unidos, onde o fabricante terá de identificá-los. Com todas as provas agora coletadas no local do acidente, os investigadores transferem suas operações para um local abrigado. A nossa base foi montada no porão de uma antiga torre de controle. Muito bem, vamos limpar esse lugar, tá bom? Vou montar lá. Realmente não havia espaço de trabalho lá embaixo. Havia um monte de computadores, havia placas que alertavam sobre a presença de amianto. Era um ambiente bem rústico. Enquanto se acomodam em sua sede temporária, um vídeo do acidente aparece na internet. Minha nossa. Olha isso. Gravado de um veículo desconhecido na estrada perimetral. Ele revela uma pista enorme sobre a subida e queda erráticas do avião.
Parece um problema com a carga. O movimento da aeronave no vídeo sugere que estava levando peso demais. E que a carga fez o avião perder o equilíbrio. O peso é muito importante em um acidente de carga, mais do que em um acidente com passageiros, porque os passageiros têm um peso estabelecido, é bem padronizado, há muito mais espaço ou margem de erro para trabalhar com peso de passageiros e bagagem do que quando você está levando carga. Um avião 747 cargueiro pode transportar praticamente qualquer tipo de carga. É responsabilidade da empresa de carga garantir que a aeronave não esteja acima do peso. Ouve-se frequentemente no ramo de carga. Você pede, a gente leva e às vezes a tripulação sabe de antemão o que vai carregar e às vezes é tudo de última hora. Algumas das primeiras perguntas foram: qual era a carga no avião? Estava cheio? O quanto era pesada? Examinando o manifesto de carga, os investigadores descobrem que o avião levava uma carga incomum. Veículos blindados chamados MRAPs, ou veículos protegidos contra emboscadas e resistentes a minas. Esses carros enormes, pesadamente blindados, podem suportar explosões de bombas em estradas. Eles até possuem rodas à prova de balas. A tripulação nunca tinha carregado esse tipo de veículo assim. Na verdade, a companhia aérea nunca tinha transportado os tipos de veículos que estavam no avião. O avião levava 5 MRAPs, pesando entre 12 e 18 toneladas. Cada veículo foi acorrentado a um pallet feito sob encomenda e fixado com correias ao compartimento principal do avião. A carga, nesse caso em particular, era muito pesada. Era a primeira vez que transportavam 5 veículos tão pesados. Pronto para inserir alguns números aí? Sim, continue. A tripulação pousou na base aérea de Bagram com uma carga total de 94 mil quilos. Então eles reabasteceram, aumentando a carga de combustível para 48 mil quilos. O peso zero do combustível é 1174. Os investigadores calculam o peso exato que estava sendo carregado. O peso máximo de decolagem é 395 mil quilos. Temos 94 mil quilos de carga, mais combustível. Eles descobrem que mesmo com a carga pesada e o combustível, o avião não estava com sobrepeso. Estava quase 90 mil quilos abaixo do limite de segurança. Peso definitivamente não foi o problema. Outra coisa deve ter causado a queda do 747 cargueiro. Mesmo que o peso da carga não tenha sido responsável pela queda do voo 102, o equilíbrio da carga poderia ser o problema. Se a aeronave desde o início é carregada de maneira desequilibrada, então isso afeta o desempenho do avião. Deixa eu ver os diagramas. Os investigadores mapeiam o posicionamento dos MRAPs no compartimento de carga para estudar o equilíbrio da carga. Encha com a nossa carga. 3 MRAPs pesam 18 toneladas cada. Nas extremidades estão versões menores, que pesam 12 toneladas cada. O centro de gravidade com os veículos posicionados parece ser 30,4%. Depois de alguns cálculos, eles determinam o equilíbrio da carga. O avião realmente era capaz de carregar o peso e carregado estava dentro do centro de gravidade. É uma avaliação intrigante, mas há outra possibilidade. Mesmo que a carga estivesse equilibrada antes da decolagem, poderia ter se deslocado enquanto o avião estava decolando. O foco agora se volta para os procedimentos de carregamento, ou mais especificamente, os MRAPs estavam devidamente presos. Os contêineres de carga padrão são travados por um sistema de hardware construído sobre trilhos no chão. Mas cargas grandes em formatos estranhos, como os MRAPs, não podem usar essas travas. Correias pesadas de nylon são presas a pontos de fixação ao redor do compartimento. O que se tornou crítico para mim foi o processo de calcular o número de correias necessárias para prender esses 5 veículos. O mestre de carga do avião usou um manual da National Airlines para calcular quantas correias seriam necessárias para prender os veículos. Baseado em seu manual de operações de carga, os números determinados eram 24 correias para os MRAPs de 12 mil quilos e 26 correias tiras para os 3 Cougars, 18 mil quilos. E ao ver a lógica dele para calcular esses números, tudo parecia fazer sentido para mim. Apesar do surgimento do vídeo gravado do carro, as análises mostraram que o avião não estava sobrecarregado. Estava corretamente balanceado e a carga estava presa de acordo com os padrões da empresa. Os investigadores precisam descobrir o que estava acontecendo dentro do avião.
As informações das caixas pretas serão cruciais. O controle é meu! Os gravadores de dados de voo registram o que o leme de profundidade, os ailerons e os controles estão fazendo. Então nós tínhamos muita esperança de que obteríamos boas informações daqueles gravadores que ajudariam a explicar por que o avião tinha caído. Alô? Uma ligação vem da sede da NTSB em Washington. Oi. Você tem as leituras? Os dados da caixa preta estão disponíveis. Isso é ótimo. Mas há um problema. Sério? Eu recebi um telefonema do nosso diretor, John Delice, e ele me informou que, infelizmente, o gravador de dados de voo e o gravador de voz da cabine de comando tinham parado de funcionar logo após a decolagem. As coisas começaram a dar errado logo após a decolagem, no chamado ponto de rotação. Mas esse é precisamente o momento em que as caixas pretas deixaram de gravar. Ter as gravações logo após o ponto de rotação teria sido muito útil, mas não tínhamos nenhuma dessas informações. Obrigado. Nós realmente tivemos que voltar a velhos métodos de investigação. Eu chamo isso de métodos da antiga. Os investigadores decidem contatar testemunhas que possam ter visto o avião decolar. Tudo bem, o que mais você viu? Em uma base deste tamanho, pode haver milhares de pessoas que poderiam fornecer pistas em potencial. Muito bem, muito obrigado. Você precisa realmente entrevistar muitas testemunhas diferentes e ouvir o fio comum, que é o mesmo em todas as declarações das testemunhas. Desculpa, o que foi que você viu? Uma testemunha relata algo incomum. Um varredor de pista tem certeza de que viu rastros de fumaça saindo de trás do avião depois da decolagem. E não estava saindo das asas nem dos motores. Seu testemunho levanta a possibilidade de que um incêndio dentro do avião possa ter causado o acidente. Se o incêndio tivesse começado dentro do porão de carga durante a decolagem, haveria evidências disso nos pedaços de destroços do interior do avião. O interessante era que a parte da cauda, a antepara de pressão traseira, que tem a cor branca, não tinha evidência alguma para sustentar que tivemos um incêndio a bordo do avião antes do impacto. Não tem sinal de qualquer resíduo de fumaça. Não pode ter havido um incêndio a bordo. Os investigadores estão em outro impasse. Eles ainda não têm provas concretas sobre os últimos momentos fatais do voo 102. Quando você vai a uma cena de acidente onde tudo parece estar queimado e não sobrou quase nada, como é que se pode fazer uma investigação? Mas uma coisa é certa, sempre tem evidências. Acesse o gravador de voz e aguarde. Em busca de respostas, os investigadores se voltam para o gravador de voz da cabine de comando. Ele parou de funcionar apenas 3 segundos após a decolagem, mas estava gravando durante a hora inteira que a tripulação esperava na pista. Por que não? Vamos ouvir as 2 horas inteiras, pode haver alguma coisa. Aí está o seu problema. O que é isso? Parece que o copiloto está mostrando alguma coisa ao comandante. Aí está o seu problema. O que é isso? Uma das malditas correias arrebentou. Pare aí. O gravador de voz sugere que o copiloto encontrou uma correia partida dentro do porão de carga. Continue. Então você vai botar mais correias naquela coisa? Bom, parece que só se deslocou. Se moveu? É, eu só apertei as correias. Caramba, uma daquelas coisas realmente se moveu? Então ouvir a tripulação dizer que a carga tinha se deslocado e também que uma correia tinha partido, isso chamou a nossa atenção. Continue. Todas as correias que os impediam de ir para trás estavam soltas. A carga não devia se mover nem 1 milímetro. Apesar da conclusão anterior dos investigadores de que a carga pesada estava devidamente presa e, portanto, não podia se deslocar, o gravador de voz sugere que a verdade era o oposto. Então, a partir dessa informação, sabemos que eles tiveram um deslocamento de carga quando chegaram e pousaram, e isso foi muito importante para nós na nossa investigação. Todas as correias que os impediam de ir para trás estavam soltas. O que é que você acha que vai acontecer quando você bate na pista, aciona os freios e não usa o reversor? Não haveria nada que você pudesse fazer sobre isso. Eu vou descer deste avião. Que medo! Eles não fazem ideia da seriedade disso. Realmente, a tripulação não está treinada nem equipada para saber se as correias são adequadas para a carga. Eu espero que, em vez de apenas substituir a correia, ele esteja reforçando mais a correia. Sim, ele está apertando todas elas. Pare. Ele seria o mestre de carga Michael Sheets. O mestre de carga em uma operação é o responsável
pela segurança da carga. Então, todo mundo depende dele. E aí, cara? Jogou aquela outra correia fora? Você colocou mais algumas? E quanto eles se moveram? 5 centímetros? Eles só se moveram 5 centímetros porque as correias são de nylon. Essas coisas são tão pesadas que você pensaria que elas provavelmente não se moveriam, não importa o quê. Eles sempre se movem. Tudo se move. Então, se essas correias não estavam bem presas, o veículo de trás pode ter se soltado na decolagem. Se essa carga mudar durante a rotação, acabará com um problema de inclinação. Os MRAPs se deslocaram após a decolagem? Para responder a esta pergunta, a equipe deve encontrar um meio de recriar os eventos no porão de carga nos momentos que antecederam o acidente. Então não há evidência de... Os investigadores precisam provar que um dos veículos pesados resistentes a minas e protegidos de emboscadas se deslocou durante o voo. As pistas podem ser difíceis de encontrar nos poucos e dispersos vestígios da aeronave. Mas uma coisa que nós, investigadores, fazemos é entrar em um ambiente muito caótico e trazer ordem para ele. Muito bem, rapazes, ótimo. Coloquem isso bem no centro. Coletei o máximo da estrutura de antepara de pressão traseira que consegui. E acredito que conseguimos de 90% a 95%. A antepara de pressão traseira é uma parede hermética. Ela protege a área de carga da seção da cauda da aeronave que não é pressurizada. Os investigadores separam pedaços do forro que reveste o lado do porão de carga da antepara. Você encaixa com esse aqui. Dá uma olhada nisso. Posso adivinhar o que é isso? E dava para ler as palavras Goodyear. O que se tornou óbvio foi que o pneu do veículo traseiro tinha impactado a antepara de pressão traseira e deixado essa marca de pneu no forro. Bom, parecia que o pneu foi pressionado para cima como um carimbo de borracha na antepara de pressão traseira. Só existe um pneu capaz de fazer isso. A marca corresponde ao estepe no canto superior direito do veículo que estava na traseira. O veículo em si foi encontrado caído nos destroços. Danificado, mas não destruído pelo fogo. Passa essa lanterna para mim. Obrigado. A caixa metálica traseira da antena do mesmo MRAP está danificada e fornece outro grande indício. Olha só. Transferência de tinta. A caixa fica no alto da parte traseira do MRAP. Isso parece um golpe direto. O único lugar em que podíamos pensar que havia tinta laranja era no gravador de voz da cabine de comando e no gravador de dados de voo. Para atingir os gravadores de voo, o MRAP teria que se deslocar pelo menos 3,5 metros. Ele poderia ter se movido tanto? Algumas medições rápidas mostram que a altura da transferência de tinta na caixa da antena se alinha perfeitamente com a localização dos gravadores cor de laranja dentro do avião. A caixa da antena ficava a cerca de 264 centímetros acima do nível do chão. E o gravador de voo e gravador de voz ficam a 264 centímetros do chão da aeronave. Agora você está começando a ver uma cadeia de eventos. Esse veículo tinha de estar se movendo para trás. Ambas as caixas pretas pararam de gravar segundos após a decolagem, porque um MRAP de 12 toneladas as atingiu. Mas mesmo que um veículo pesado danificasse os gravadores de voo, teria sido capaz, de algum modo, de derrubar um enorme 747? Os investigadores voltam-se para o único destroço que restou para examinar: a coleção de peças não identificadas encontradas na pista. Esses itens foram todos recuperados da pista na área perto do ponto de taxiamento para o voo. Girar. Na base aérea de Bagram, a pista se estende por mais de 3 quilômetros. As peças foram descobertas no local onde a aeronave decolou, a 1,5 quilômetros do local do acidente. Não se sabe que relevância, se houver alguma, elas podem ter. Onde estavam essas peças no avião? Elas vieram da seção do nariz? Elas vieram da parte de trás do avião? Qual era a sua função no avião? Especialistas da Boeing conseguiram identificá-las. Vamos ver isso. Tubulação de retorno hidráulico. Uma das peças, um pedaço de tubulação partido, vem do sistema hidráulico número 2. Deixa eu ver o diagrama do sistema hidráulico.
O 747 tem 4 linhas hidráulicas que alimentam os sistemas de controle da aeronave. O sistema hidráulico número 2 transporta fluido ao longo do piso e através da antepara de pressão na traseira do avião. O tubo corre por aqui. O sistema hidráulico número 2 opera um dos 4 painéis do leme de profundidade do avião. Os painéis controlam a inclinação da cauda da aeronave. Se o veículo se deslocou para trás e atravessou a antepara, pode ter atingido a tubulação hidráulica, afetando o controle do avião. Muito bem, pode iniciar. Os investigadores decidem dar uma olhada mais atenta no vídeo gravado do carro. Vamos repetir, desta vez em câmera lenta. Após um exame mais atento, eles percebem algo estranho. Pare aí. Avance um pouco mais. Um pouco mais, um pouco mais. Pare. Mas o que está acontecendo? Tem uma coisa errada com o trem de pouso. Aviões grandes, como o 747, têm um sistema de trens de pouso bem complicado para poderem suportar as cargas que eles levam. Eles descem juntos e sobem juntos, e são necessários vários sistemas hidráulicos para fazer isso acontecer. Os sistemas hidráulicos que controlam o trem de pouso também regulam várias outras partes do avião, incluindo superfícies de controle que afetam a inclinação. Usando um software de animação, os investigadores criam uma cópia digital do 747, com os seus 5 conjuntos de trem de pouso. Agora vamos comparar o modelo com o vídeo. Estes aqui estão baixados, e este aqui está recolhido. Isso não deveria acontecer. Subida positiva. No voo 102 da National Airlines, um dos últimos comandos registrados refere-se ao trem de pouso. Recolher o trem. Recolher o trem. Mas depois desse comando, nem todos os trens se recolheram. Quando vejo uma configuração de um avião com parte do trem de aterrissagem recolhido, parte dele para baixo, eu imediatamente penso que eles tiveram uma falha hidráulica de um ou mais dos sistemas hidráulicos. Parece que danos a uma das 4 linhas hidráulicas podem ter acontecido no ar. Então, quais sistemas falharam? Trem de pouso da fuselagem. Os trens de pouso do nariz e da fuselagem não se recolheram. Deve ter sido o sistema 1. Conseguimos determinar que o sistema hidráulico número 1 tinha sido danificado em algum momento antes do avião bater no chão. A descoberta da linha hidráulica partida explica o relato de fumaça da testemunha ocular. À medida que o fluido hidráulico se vaporiza atrás do avião, ele até se parece com fumaça. Os investigadores acham que finalmente solucionaram o mistério. O pesado veículo blindado soltou-se, bateu contra a parte de trás do avião e cortou as linhas hidráulicas, tornando o avião incontrolável. Depois de 11 dias em Bagram, os investigadores estão prontos para ir para casa. Tudo o que resta a fazer é encerrar o caso com uma simulação em Washington. Nós realmente pensamos que sabíamos a causa do acidente, mas havia muito mais nessa história. Na sede da NTSB em Washington, eu estou feliz por voltar. Os investigadores estão se preparando para finalizar o caso. Tudo o que eles têm a fazer é comprovar a sua teoria de que um sistema hidráulico danificado tornou impossível para os pilotos se recuperarem da subida íngreme. Então, uma vez que voltamos aos Estados Unidos, o próximo passo era fazer simulações, reencenar o cenário do acidente. Primeiro, eles criam um modelo do 747 com 2 sistemas hidráulicos quebrados para testar o deslocamento de carga.
O chefe do grupo de investigações de desempenho, Tim Burt, supervisiona as simulações. Se um desses veículos blindados se move para trás e ocorre uma mudança de centro de gravidade, o avião é controlável? Muito bem, o que mais a gente sabe? Vamos tentar os novos números de balanceamento. Vamos levar o que sabemos até certo ponto e depois vamos começar a fazer os casos prováveis com a simulação para ver se podemos montar uma história que faça sentido. Muito bem, avião. Vamos ver o que você faz agora. Mas quando eles executam a simulação do veículo de trás se soltando, algo totalmente inesperado acontece. Recuperação. O nariz desce e ele se recupera. Transfere mais peso para trás. Recuperação. Agora empurra o centro de gravidade um pouco mais. Vamos tentar isso. Mesmo com 2 sistemas hidráulicos partidos e um MRAP esmagado na parte traseira do avião, as simulações mostram que a aeronave pode ser controlada. Tem alguma coisa aí que não estamos vendo. A teoria que parecia tão sólida no Afeganistão é descartada. Então, nós começamos a coçar a cabeça. Havia algo mais que não estávamos vendo. A maioria dos destroços do avião agora está enterrada perto do local do acidente no Afeganistão, a milhares de quilômetros de distância. Somente peças seletas foram enviadas aos Estados Unidos para análise. Os investigadores devem examinar fotografias do local em busca de novas provas que possam explicar o que causou o acidente. Será? Então era preciso ir além. E a próxima coisa depois da antepara de pressão traseira e que controla a inclinação na aeronave é o macaco de rosca. Oi. Onde foi parar o macaco de rosca do estabilizador? O estabilizador horizontal é uma grande superfície de controle que ajuda a equilibrar o avião no ar. O macaco de rosca, cerca de 2 metros de altura, abaixa e eleva a borda do estabilizador em resposta aos comandos do piloto. O macaco de rosca encontrado no local do acidente estava envergado e cortado bem perto de sua base. A explicação mais provável parece ser que o dano ocorreu no impacto. Mas, para ter certeza, ele foi enviado aos Estados Unidos para testes. Ficamos surpresos ao descobrir que esse macaco de rosca fora empurrado para trás e por isso se soltou do avião. Os resultados mostram que o macaco de rosca estava dobrado para trás, o oposto de como ele deveria ter dobrado na queda. Então isso levantou a grande questão. Por quê? O que poderia tê-lo empurrado para trás? Nós temos uma cópia disso? Para descobrir o que poderia ter atingido o macaco de rosca, os investigadores consultam um diagrama da seção traseira do avião. Eles fazem algumas medições cuidadosas e encontram o que queriam. Um choque direto. Eu fui capaz de determinar que o para-choque do MRAP se alinha diretamente com o motor do macaco de rosca na área onde ele se separou da parte inferior da fuselagem. Eles introduzem os novos dados. A simulação agora inclui um macaco de rosca quebrado, que deixa o estabilizador flutuando livremente. Um MRAP atrás e 2 lemes de profundidade partidos. Queda. É igual a um avião incontrolável. Os investigadores finalmente sabem que um MRAP chocando-se contra um macaco de rosca é o que causou a queda do avião. Mas ainda resta um grande mistério. Ainda não terminamos. Tem mais uma pergunta. Como aquele MRAP se soltou? Em Bagram, o mestre de carga tinha calculado o número correto de correias para usar em cada veículo. Ele baseou seus cálculos no manual de operação de carga da empresa aérea. Como a carga se soltou se ele seguiu o procedimento correto? Eu imediatamente comecei a entrar em contato com outros operadores de carga para entender o que deve ser feito para prender a carga flutuante usando correias. Quando executivos da Boeing revisam os procedimentos, ficam inconformados.
Os fabricantes ficaram bastante chocados em ver como eles estavam interpretando os requisitos. Para se obter a capacidade de carga máxima de cada correia, ela tem de ser presa em um determinado ângulo. Alterar o ângulo altera a capacidade da correia. A companhia aérea não tinha escrito isso em seu manual. A Boeing, quando você lê o manual deles, eles dizem que se você puxar uma correia diretamente, vamos dizer que suporta 1.500 quilos. Mas se você subir para um ângulo de 45 graus, suporta ainda menos. E se você puxá-la em um ângulo de 90 graus, suporta 0. O manual da National Airlines dizia que, independentemente do ângulo, cada correia pode suportar 2.200 quilos. Os próprios cálculos da Boeing revelaram que o voo 102 da National Airlines decolou com menos da metade das correias necessárias em cada veículo. No máximo, elas poderiam suportar um veículo MRAP. E aí, cara? Os investigadores não culpam o mestre de carga Michael Sheets. Ele tinha pouco treinamento. Ele não tinha certificação. Sem saber, ele baseou os seus cálculos em um manual falho. Eu sinto muito pelo mestre de carga nessa situação. Os dados, os manuais que ele tinha para seguir estavam incorretos. Então ele não tinha como acertar nessa situação. Mas o deslocamento de carga em si não teria derrubado o avião. O acidente ocorreu, em última instância, porque o MRAP deslizou e danificou o estabilizador horizontal. Se perder o estabilizador horizontal, você não será capaz de controlar esse avião e a sua inclinação. Esse foi um evento incontrolável. Sem o estabilizador horizontal, os comandos dos pilotos conduziram o avião ao oposto do que eles queriam. Um comando para baixar o nariz, de repente fez com que o avião se inclinasse para cima. Há uma desconexão total entre o que você está fazendo como piloto e o que o avião está fazendo. E deve ter sido apavorante. Eu realmente não posso imaginar outra reação, além de puro pânico. O relatório final da NTSB conclui que a causa provável do acidente foram os procedimentos inadequados da National Airlines para prender cargas. Ele conclui que a contenção imprópria do veículo da parte de trás permitiu que se movesse, batendo no anteparo de pressão traseiro, danificando os dois sistemas hidráulicos e o estabilizador horizontal, tornando impossível para a tripulação recuperar o controle do avião. Uma das principais recomendações é a certificação obrigatória de todo o pessoal que realiza manuseio de carga. Uma medida para padronizar seus procedimentos, treinamento e carga de trabalho. Eu sei que há economia envolvida no uso de mais pessoas qualificadas, mas eu certamente espero que eles acabem fazendo com que os mestres de carga dessas operações de carga sejam bem qualificados como qualquer outro. Então, refletindo sobre esta investigação, havia muitos obstáculos. Tínhamos ido ao Afeganistão com uma equipe muito pequena. Tivemos que apelar para métodos antigos. Mas, no final, nós conseguimos elaborar recomendações de segurança que, acredito eu, vão evitar que um acidente como este ocorra novamente. Eu não me esqueço da tragédia, mas também tenho muito orgulho por acreditar que conseguimos fazer a diferença.